Deixa eu ver se entra na gravação. Não está vermelho ainda. Será que tem alguém no grupo ainda lá? Quem não tiver, vai ver aqui depois. Eu vou passar aqui a atividade, pronto, iniciando. Então, pessoal, nossa aula hoje, só recapitulando, é sobre pesquisa científica, que é o tema que a gente trabalha nos dias de terça-feira. Então, a pesquisa científica, nós vamos estudar, a partir de agora, como se faz um projeto, certo? Então, os projetos de pesquisa, eles têm todo um rito a ser seguido, para que se possa desenvolver o trabalho científico. Então, quanto à natureza, ele não se fundamenta nos métodos adotados, mas sim nas finalidades da pesquisa, ou seja, as pesquisas têm a finalidade científica original, certo? Ela tem um resumo, aí você fala o quê? Nessa pesquisa com a finalidade original, você deve iniciar a primeira vez, é uma pesquisa que você vai realizar pela primeira vez, que venha a contribuir com novas conquistas e descobertas para a evolução do conhecimento científico. Então, a pesquisa científica, geralmente, quando ela tem que ser inédita, algo que ninguém nunca descobriu. Então, você vai mostrar aquele fato, aquela causa do que ocorreu. Então, o que você deve fazer? Primeiro, um resumo de assuntos. Também tem um resumo de assuntos. Essa pesquisa aqui de expressão originalidade, a gente também pode fazer uma pesquisa com resumo de assunto. Professor, só posso fazer pesquisa inédita? Não. Você pode fazer um resumo de um assunto que alguém estudou, ou muitos estudaram, e você vai resumir para mostrar esse assunto com mais clareza, né, para o mundo científico. Ou seja, essa pesquisa dispensa originalidade, mas não o rigor do cientificismo. Ela tem que se manter dentro dos princípios da cientificidade, tá certo? Então, ela fundamenta-se em trabalhos mais avançados, publicados por autoridades no assunto e que não se limita a simples cópia de ideias. Então, a análise e interpretação dos fatos e ideias, certo? Ela deve ser utilizada dentro de uma metodologia adequada, bem como o enfoque do tema, o ponto de vista original, são qualidades necessárias para que essa pesquisa ocorra e para que tenha um bom resultado. Pessoal, isso é muito importante vocês entenderem isso, que vocês vão agora para o ensino grado superior. Quando vocês chegarem lá, você já vai ter noção de como é que faz o trabalho científico, porque quando eu, por exemplo, muitas pessoas que têm o ensino fundamental e médio, estudam nas redes normais de ensino, nunca tem essa sorte de ter uma aula de pesquisa científica, de metodologia, ver como é que faz um projeto. E aqui é interessante que você está já vendo como é que se constrói uma pesquisa científica. Só que nós aqui estamos vendo, rapidamente, você vai ter uma visão, uma clareza, mas você também vai ter uma tranquilidade de, quando chegar na universidade, já saber o que é um projeto científico. Porque aqui nós vamos falar, criar um projeto diferente desse projeto. Então, esse projeto nosso vai ser um projeto menos, assim, vamos dizer assim, menos rigoroso, mas dentro das metodologias que a gente necessita para se mostrar um resultado qualificado. Por isso, nós temos que utilizar os procedimentos técnicos, e esses procedimentos técnicos, eles têm que ser, eles passam por uma pesquisa exploratória, ou uma pesquisa também, a pesquisa exploratória, ou uma pesquisa descritiva, ou uma pesquisa explicativa. Na pesquisa exploratória, como falei, constitui o primeiro passo de todo o trabalho científico. Você visa explorar, sobretudo, quando é bibliográfico, certo? Ela proporciona maiores informações sobre determinados assuntos, facilitar a delimitação de um tema de trabalho, definir coletas ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novos tipos de enfoques para que a gente possa trabalhar, né, um enfoque que você tem em mente. E aí você vai explorar esse enfoque. Então, dentro dessa exploração, você vai chegar com a metodologia toda definida, você vai chegar no seu denominador comum. E a pesquisa descritiva, como é, professor? Essa descritiva, você vai o quê? Observar fatos, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados, interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Ou seja, na pesquisa descritiva, você vai
apenas buscar os fatos e vai sistematizar esses fatos para que vocês possam ter um resultado mostrando realmente os fatos como ele aconteceu. Então, isso dentro também de uma metodologia, que geralmente esses fatos, essa pesquisa descritiva, ela é desenvolvida nas ciências humanas e sociais. Por isso que essas pesquisas de opinião, as mercadológicas, e levantamento socioeconômico e psicossocial. Só para vocês terem ideia, a pesquisa descritiva, a gente pode aqui denominar um aqui, para mostrar para vocês, uma pesquisa de opinião, por exemplo. Quem você votaria se a eleição fosse hoje? Aí a pessoa coloca lá o número de candidatos, você escolhe. Ali o pessoal soma, faz todas a somatória e a estatística e mostra a opinião do povo. Então, é uma descrição do fato daquele acontecido naquele momento, no momento da história. E aí tem a pesquisa explicativa, que são a mais complexa, que, além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, ela procura identificar seus fatores determinantes, ou seja, suas causas. Essa pesquisa explicativa, na maioria das vezes, ela é utilizada como método experimental, né, o qual é caracterizado pela manipulação e controle das variáveis, com o objetivo de identificar qual a variável independente que determina a causa da variável dependente, ou do fenômeno em estudo. Ou seja, essa pesquisa ela é mais aprofundada. Você vai ter que fazer um trabalho muito mais aprofundado para buscar a certeza, né, daquele fato que está sendo estudado. Tá certo? Então, essa é a explicativa. E nós temos, quanto ao objeto, nós vamos estudar, vamos realizar as pesquisas através da pesquisa bibliográfica, pesquisa de laboratório ou de campo. Nós temos 3 tipos de objetos de estudo para realizar. A bibliográfica, a gente vai buscar o quê? Pode ser trabalhado independentemente ou uma etapa inicial de uma pesquisa. Então, toda pesquisa, ela tem que ter a bibliografia, porque como é que você vai se fundamentar? Por mais que aquele fato que você queira mostrar seja inédito, você tem que se embasar pelo menos na forma de pesquisar, na metodologia de como chegou aquele fato. A de laboratório, mesmo também, o pesquisador tem condição de provocar, produzir e reproduzir fenômenos em condições de controle. Ou seja, não é um sinônimo de pesquisa experimental. Nas ciências humanas e sociais também se faz este tipo de pesquisa, a pesquisa de laboratório, tá certo? Então, você busca um material, ou um ser, ou um objeto, e vai pesquisar, aprofundar o conhecimento dentro, através do laboratório. Mostrar realmente o fato, a causa daquele estudo através do laboratório, né? Então, pessoal, tem uma pessoa com áudio ligado, pode desligar. E aí tem a pesquisa de campo, que é aquela pesquisa que tem o objetivo de produzir ou reproduzir os fenômenos estudados, certo? Então, a coleta de dados é efetuada em campo, onde ocorre espontaneamente os fenômenos. Então, ela é desenvolvida também nas ciências sociais, muito bem desenvolvida. E por quê? Porque essas pesquisas, a pessoa vai lá na rua, vai na casa, vai, né, nos problemas sociais, aí levanta aqueles problemas, sistematiza e mostra tudo definitivo, bem definido. Né? Professor, você está apressado? Não, eu estou mostrando para vocês como é que constrói um projeto de pesquisa, pessoal, porque para a gente ter um conhecimento de fazer um projeto, é bom ver os métodos, as metodologias utilizadas e como deve se fazer esse projeto. Como um projeto científico, geralmente, ele é explorado e desenvolvido mais na universidade, a nossa pesquisa, nosso trabalho de projeto de pesquisa aqui, ele vai ser apenas para vocês terem uma noção de como construir um projeto de pesquisa. E essa noção só adquire conhecendo basicamente como é que se inicia a construção de um projeto de pesquisa. Por isso, nós temos aqui que, pelo menos, observar as teorias, os métodos de como desenvolver um projeto de pesquisa. Então, a pesquisa também, ela pode ser realizada através da bibliográfica, né, da biblioteca, do laboratório, a pesquisa de campo. Ela também pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva e explicativa. Na exploratória, ela constitui, o primeiro passo é um trabalho, todo trabalho científico, então, que ela visa, sobretudo,
bibliográfica, ou seja, quanta bibliografia, ela vai buscar a história daquele fato. Por quê? Para proporcionar maiores informações sobre determinado assunto. Então, qualquer assunto que você for estudar, você tem que ter base, você tem que ter conhecimento, você tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. E como é que você vai fazer para entender aquele assunto. Para isso, você tem que estudar muito. Né? Então, não adianta, eu ouvi dizer o quê? Não. Ouvi dizer uma coisa, isso é senso comum. Na ciência, nós temos que ter base, e a base vem das pesquisas. As pesquisas vêm embasadas de números, né, de descobertas, de todo sistematizado e mostrando realmente a verdade. Então, por isso que nós não devemos confundir o que me disseram do que eu estou vendo, do que estão dizendo que a ciência diz. A ciência é mais profunda, tá certo? E aí, a forma de delimitar os temas de trabalho, definir objetos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir um novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. Então, nós temos que fazer tudo isso baseado na bibliografia. Então, eu tenho em mente, nós temos em mente, começamos no ano passado um trabalho científico básico sobre o sistema de saúde de Timon. E nós vamos continuar esse ano. Mas para eu saber como funciona, o que é o sistema de saúde, eu tenho primeiro que ir buscar o que é o sistema de saúde. O que é que ele faz, qual a função dele. O que é isso? Eu tenho que explorar a bibliografia, eu tenho que buscar lá no Ministério da Saúde a função de toda essa rede de saúde, até chegar no sistema de saúde de Timon, para que eu possa entender se ele está sendo condizente, se está existindo esse sistema de saúde, se está funcionando de acordo o que tem que ser feito, como tem que funcionar de acordo com o Ministério. Então, de acordo com a saúde que tem que ter as pessoas, de acordo à ONU, entendeu? A gente tem todo um procedimento para chegar lá. Então, a pesquisa descritiva também, ela mostra os fatos, né, que são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que os pesquisadores interfiram dele. Né? A pesquisa descritiva, a gente vai mostrar, vai descrever, vai contar a história de um fato que a gente viu. Né? Deixa eu chegar alguém aqui. Então, pessoal, ficou bom esse sentido, a descritiva, né? Ela é utilizada mais também em ciências sociais. E a pesquisa explicativa, professor, também ela é mais complexa, pois além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, ela procura... Professor, pede para a Maria Eduarda baixar, desligar o áudio dela, atrapalha um pouco. Pronto, Maria Eduarda, só tem você com o áudio aberto. Fecha o áudio, Maria Eduarda. Muito bem, obrigado, minha filha. Então, pessoal, aí... Opa, fui para o WhatsApp, não pode. Bom, pronto, continuando. Então, o que é que ocorre? Na explicativa, nós vamos mostrar uma causa. E essa causa, para eu mostrar essa causa, eu tenho que pesquisar, utilizar um método experimental para que eu possa caracterizar e manipular todos os dados que vai mostrar e identificar a real situação daquela causa, certo? Aí nós temos a pesquisa ex post facto. Essa pesquisa aqui, ela significa literalmente a partir de depois do fato, ou seja, ela trata de uma pesquisa experimental onde após o fato ou o fenômeno ter ocorrido, tenta-se explicá-lo ou entendê-lo. Então, essa pesquisa aqui, ela é mais prática a gente fazer, porque nós vamos contar uma história que passou. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, levantamento, certo? O levantamento é uma pesquisa de opinião, de motivação, e é aquela que busca informações diretamente com os grupos de interesse a respeito dos dados que se deseja obter, né, daquela causa que ocorreu. Aí eu vou utilizar questionário, formulários, entrevistas, e aí junto essas histórias todas, esses dados todos, e faço uma análise estatística que mostra o que aconteceu. Também tem uns estudos de caso, que quando se deseja estudar com profundidade os diversos aspectos característicos de um determinado objeto de pesquisa restrita. O estudo de caso, por exemplo, pessoal, nós não temos movimentos sociais organizados em classe hoje em dia no Brasil e no mundo. Todos os movimentos sociais são organizados. Hoje nós temos o movimento negro, movimento da mulher, movimento do LGBT, movimento das feministas, né, os quilombolas, os índios, tem
todas as classes sociais, elas estão organizadas em grupos, né, afins, que defendem a sua causa. Por isso, para isso, eles têm que estar sempre estudando, discutindo as suas causas, para cada vez mais buscar melhores políticas para vir definir situações e condições melhores de vida para essa classe, ou para esse grupo social. Então, nada melhor do que um estudo de caso para a gente definir como é que está o movimento negro, como é que é tratado os negros de Timor, né? Um exemplo. Como é tratado os quilombolas, né, do Maranhão, né, os índios do Maranhão, como é tratado? Como é que o governo trata as políticas que tem nacionalmente na Constituição Federal? Está sendo realmente levado a eles? Essa é uma questão. Os direitos, né, tem que ser para todos. Então, para eu saber se está ocorrendo isso, eu tenho que simplesmente buscar pesquisar. E aí, eu, com a pesquisa na mão, eu digo, olha, prefeito, o senhor tem a obrigação de me dar isso, passar isso tudo para o nosso grupo de pessoas. Por quê? Porque o prefeito, pessoal, o governo é o gestor dos recursos do povo. Então, o prefeito e o governo não vai dar porque quer bonzinho, não. Ele vai dar porque ele não vai dar, ele vai dirigir o recurso para o bem da comunidade. Tá certo? Então, isso eu levantei aqui só um destaque para você entender que o estudo de caso é muito importante nos movimentos de comunidade. Lá na comunidade de vocês, por exemplo, como é que está funcionando o movimento, como é que está lá o saneamento básico? Como é que está a saúde, a educação? Tem escola para as crianças, creche, escola fundamental, médio, perto da casa, porque a Constituição Federal diz que o estudante tem que estar perto da sua casa. Então, lá perto da sua casa, tem escola para seus meninos? Não. Então, é uma política que falta ser resgatada e colocada em prática na sua comunidade. Lá na sua comunidade tem o calçamento, está tudo organizado, o esgotamento sanitário, tudo funcionando legal, tem água, tem luz? Não. Então, movimento organizado para buscar essas políticas. Para isso, temos que estudar e descobrir o que está faltando. Está faltando, aí nós vamos buscar as políticas que resolvam. Então, também existe também a pesquisa-ação, que é quando os pesquisadores, os participantes, envolvem-se no trabalho de pesquisa de modo participativo ou cooperativo, interagindo em função de um resultado esperado. Essa pesquisação é justamente uma pesquisa buscando solucionar um problema, né? Tá legal? Então, aí também tem a pesquisa observação participante. Ocorre por meio de contrato direto do pesquisador, com o fenômeno observado, para se obter informação sobre a realização de atores sociais, né, sobre a realidade dos atores sociais em seu próprio contexto. É outra pesquisa também que a gente pode fazer direcionada para um determinado causa, para uma determinada problemática da sociedade. Tá certo? Legal. Então, por isso, pessoal, nós temos que fazer um pré-projeto, né? E aí, o que é um pré-projeto, professor? O pré-projeto é conhecido como, é denominado por alguns autores de fase exploratória do projeto de pesquisa. É a primeira atividade de planejamento, construindo-se, sem dúvida, num dos momentos mais importantes. Pode ser dividida em 5 passos pré-projeto. Nós primeiro temos que escolher o tema, nós já escolhemos. Vamos estudar a saúde de Timor. Isso nós vamos continuar. Aí vamos fazer uma revisão literária, o quê? Nós vamos buscar, escolher os dados, os temas a ser conhecido, certo? Fazer uma leitura exploratória do tema mais profundo, buscando os conhecimentos, para ajudar a atingir o ideal, né? Que é a construção do conteúdo dos temas a investigar, certo? E depois nós vamos problematizar, ou seja, vai ser feita uma problematização, ou seja, uma transformação de uma necessidade humana em problema. O que? O pesquisador deve ter ideia clara do problema que pretende resolver, da dúvida e ser superado. Caso contrário, sua pesquisa correrá o risco da prolixidade, da falta de direção, da ausência de algo para se resolver. Se o problema é estabelecido de forma clara, ele
desencadeará a formulação da hipótese geral, que será comprovada no desenvolvimento do texto. Ao optar por uma solução que deseja demonstrar, ou seja, a hipótese nascida do problema apontado, tem uma tese. Aí nós vamos buscar solucionar, vamos mostrar. Então, fazendo isso, nós também temos que fazer a seleção, delimitação do assunto. Então, nesse caso, deve-se escolher um pedaço do problema que se quer ou precisa estudar, para estudá-lo em profundidade, mesmo que todos os aspectos sejam considerados importantes, devem ser tratados um por vez, e ao escolher um deles, abandonam-se os outros. É uma imposição do método. Então, para a gente construir o nosso estudo, nós vamos buscar ver a rede pública, mas nós vamos buscar selecionar um assunto que nós queremos atingir. Qual é o assunto? O ano passado eu disse, pessoal, nós vamos estudar o atendimento, vamos estudar a diversidade de área que está sendo atendida pela saúde de Timon, ou as especialidades existentes, então nós vamos estudar isso. Então, nós vamos delimitar para não a gente não se misturar e não sair o resultado interessante. Por isso, nós temos a construção da hipótese. E aí nós vamos buscar essa construção da hipótese como? Ela é uma solução provisória que se propõe para o problema. Ou seja, nós vamos fazer uma pergunta, o que é que nós queremos, interrogando. O que é que nós queremos? Né? A saúde de Timon está atendendo eficazmente essa população urbana? Ponto. Isso é uma pergunta, é uma hipótese. Mas a gente pode isso aí é apenas uma hipótese. E aí nós vamos formular a nossa. Opa! Chegamos ao fim, foi super rápido, porque o nosso horário é muito pequeno, tá certo? É pequeno. Mas, de qualquer forma, o que ocorreu? Todo mundo entendeu? Muito não, né, professor? Mas vocês tiveram aí, pessoal, uma visão legal de como se constrói um projeto. Tá certo assim? Tá certo sim, professor. Quem quer falar?